Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Acho que vocês devem lembrar de mim. Eu sou a Giana Petrini, psicóloga, faço parte da equipe do NAP. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre psicofármacos com o psiquiatra Vinícius Luz. Eu estou adicionando ele aqui. Boa noite a todos. Em breve o Vini deve estar entrando. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre psicofármacos. Olá, Oi, boa noite. Vini, boa noite, tudo bom? Tudo ótimo, Jana. E contigo? Também, tudo bem. Uma chuvinha gostosa lá fora, né? Sim, é verdade. Hoje está um dia chuvoso, né? E Sim. um prazer estar aqui conversando contigo, tá? E com o pessoal que está Uhum, acompanhando aí a live pela página do NAP. uhum. Hoje nós vamos estava contando para o pessoal, antes de tu entrares, Vini, que nós vamos falar um pouquinho sobre psicofármacos, né? A nossa ideia é que a gente possa, pessoal, ter uma conversa fluida, orgânica. Então, se vocês tiverem algumas dúvidas, por favor, nos enviem, né? Nos digam aquilo que vocês precisam, que vocês têm dúvida. O Vini está aqui para poder esclarecer. Eu sei que as nossas lives são mais curtinhas, mas vocês fiquem bem à vontade, assim que dentro das nossas possibilidades nós vamos estar aqui para esclarecer todas as dúvidas, tá bem? Participem junto conosco. Exato, Então, exato. Vini, o nosso tema que nós colocamos são os mitos e as verdades sobre os psicofármacos, né? Isso, E, exato. e fiquei pensando bastante assim nesse tema, né, Vini, que a gente conversou um pouquinho antes, e eu fiquei pensando bastante sobre esse tema, assim, né? O que seriam esses mitos e as verdades que a gente conhece sobre os psicofármacos, né? Estava pensando aqui que existem alguns mitos, assim, como, por exemplo, a medicação vicia, né? Por que Uhum. a medicação serve se existem protocolos de tratamento, protocolos que nos ajudam, né, com protocolos de ansiedade, no caso da TCC, protocolos para ansiedade, protocolos para depressão. Então, bom, se existem esses protocolos, se a gente está fazendo um atendimento com um psicólogo, o porquê utilizar um psicofármaco, né? Por que associar um psiquiatra junto ao atendimento psicológico? Em que momentos que isso acontece, assim? Agora coloquei um monte de grilos, né, pessoal? Acho que vocês Sim. também aí estão vendo as curtidas, que legal. Então, vocês também vão participando, assim, né? Quais são os mitos e verdades que vocês têm dúvidas, enfim, que vocês já ouviram falar? Contribuam conosco. Isso, exato. Bom, eu acho até para a gente poder reduzir um pouquinho desses mitos, acho que é importante que o pessoal que esteja acompanhando entenda o que é um psicofármaco, né? A gente chama de psicofármaco, basicamente é uma medicação que tem um potencial de atuar no nosso sistema nervoso, né? Então, uma medicação que a gente utiliza com fins terapêuticos, né? Que atuaria no sistema nervoso, reduzindo, né, algum sintoma emocional que o paciente possa estar apresentando, tá? Realmente, assim, acho que são medicações que, de maneira geral, as pessoas têm muitas dúvidas, muitas preocupações, né? Essas questões, por exemplo, com relação ao risco de dependência, né? Acho que é uma Uhum, preocupação que as pessoas trazem bastante na avaliação do psiquiatra, tá? uhum, E o que que a gente sabe, assim, hoje, né? Boa parte dos psicofármacos são, né, medicações que não têm esse risco, né? São todos fármacos muito seguros e existem algumas classes que realmente existe esse risco, né? uhum. Mas a gente sempre avalia, né? Pesa risco-benefício, a gente orienta o paciente e as medicações que têm esse potencial normalmente vêm marcada com uma tarjinha preta na caixinha, tá? Né? Então são os famosos tarja preta, né? Uhum. As medicações controladas, né? Que é a grande maioria dos fármacos que a gente utiliza, como os antidepressivos, antipsicóticos, estabilizadores de humor, não tem esse risco de maneira nenhuma, tá? Então Tu são tá remédios falando, bastante seguros. não tem risco de dependência, Vinícius? Isso, não tem risco de Uhum, dependência, tá? Hoje, as classes mais comuns que têm risco de dependência, tá, seriam
os benzodiazepínicos, né? Por exemplo, diazepam, Rivotril, né? São medicações que podem ter esse tipo de risco, mas a gente fazendo esse acompanhamento com um psiquiatra de forma adequada, a tendência é que o profissional vai utilizar pelo tempo mais seguro possível e visando a melhora sintomática do paciente, tá? Então, Uhum. de maneira geral, grande parte das medicações que a gente utiliza são bastante seguras nesse sentido. Ah, entendi. Então, isso que tu tá nos trazendo é super importante, assim, porque existem algumas pessoas que trazem isso, né? Bom, mas Uhum. uh, tô muito ansiosa, tô muito ansioso, tô precisando usar um benzodiazepínico, mesmo que seja um benzodiazepínico, né? Uhum. Assim, que nos traz esse risco, assim. Se eu utilizar, como que é feita a utilização, assim, né? Tirando dúvidas junto contigo, como que é feita uma Sim, utilização de forma responsável, né, e que seja adequado. Eu sei que cada caso se enquadra, isso, é muito específico, assim, né? Mas, de isso. forma geral, assim, sobre essas medicações que às vezes são utilizadas também, Certo, né? claro. Normalmente, quando o paciente, né, busca um psiquiatra, a primeira coisa que ele vai fazer vai ser uma avaliação do quadro, né? Avaliar a queixa que o paciente está trazendo e algo que norteia a nossa prática muito é a questão do diagnóstico, né? Então, Uhum, a gente avalia as queixas e, baseadas no diagnóstico, a gente dá algum tipo de orientação terapêutica, né? Realmente, assim, muitos transtornos têm uma eficácia muito boa apenas com um atendimento psicoterápico, né? Então, tem uhum, algumas orientações, algumas abordagens teóricas, especialmente, assim, que tem uma evidência bem significativa de resposta, né? E principalmente as terapias cognitivo-comportamentais, né? Terapia uhum. interpessoal também no tratamento de transtornos depressivos, né? Então, são intervenções tão efetivas quanto os psicofármacos, tá? Uhum. O que que acontece, assim, às vezes, principalmente um paciente que está bastante sintomático, né, está com um grau de prejuízo bem importante, né, pelo o quadro que, né, acomete ele, a gente consegue muitas vezes uma melhora mais rápida com o uso de psicofármacos, tá? Uhum. Então, o psiquiatra, quando recebe o paciente, vai fazer essa avaliação, né, vai elaborar algumas hipóteses diagnósticas e, frente a isso, ele vai escolher um fármaco que tenha uma resposta interessante para aquele paciente, para o tipo de sintoma que ele apresenta, né, e vai fazer a prescrição, tá? Uhum. O uso dessas medicações, assim, com potencial de dependência, a gente usa muito pouco, né? E normalmente por um tempo curto, tá? Por exemplo, os benzodiazepínicos, tipo o Rivotril, são bastante seguros quando usados por algumas semanas, né? Uhum. Então, trazem um efeito bem interessante. O que a gente cuida mais é o uso mais prolongado, né? Meses, anos. Então, são medicações que podem ter esse tipo de efeito adverso, esse tipo de consequência, tá? Mas sendo usado pelo tempo prescrito, com acompanhamento correto, são medicações também muito, muito efetivas, tá? Me parece que você está falando sobre medidas de autocuidado, Vini, né? Isso. Medidas quando a gente faz um tratamento, assim, né? E, e utiliza essas medidas de autocuidado, assim, porque às vezes o paciente realmente está muito ansioso, né? E aí a gente fala sobre custo-benefício, né? Quando a gente diz, Uhum. bom, ele está super ansioso, então, bom, nesse momento talvez seja necessário o uso de um psicofármaco para de repente, num segundo momento, poder aproveitar bem o protocolo, né? O protocolo de depressão, o protocolo de ansiedade, ou enfim, né? Aquele tratamento que está sendo feito junto com o psiquiatra e com o psicólogo também, para que então devagarinho possa ser feito essa transição assim, né, da medicação. Isso, exatamente, exatamente. Então, eu acho que o mais importante, né, quando a gente busca um profissional e ele faça, né, essa indicação de uma avaliação psiquiátrica, acho que primeiro é ter tranquilidade, assim, que o fato do paciente entrar no consultório do psiquiatra não significa que ele vai sair lá cheio de remédio, né, vai Uhum, ficar dopado o dia uhum, inteiro, né, não é essa a nossa ideia, né, a gente poder garantir
uma melhora do quadro, né? Garantir uma melhor qualidade de vida para cada caso, né? E o que a gente observa muito, assim, né? Que normalmente pacientes que fazem um acompanhamento, né, farmacológico associado, né, a um tratamento psicoterápico, eles têm uma possibilidade muito maior de tolerar a suspensão da medicação quando for o momento adequado, tá? Porque a Hum, gente, se o paciente faz uso de algum fármaco por um tempo, né, uhum, a tendência do psiquiatra é sempre utilizar por um tempo mínimo de segurança, tá? E esse tempo mínimo não é só o tempo do paciente melhorar, né? Porque também isso a gente vê bastante, assim, né? A gente começa uma medicação, o paciente melhora, está se sentindo melhor, não preciso mais, né? E uhum, o que a gente sabe, uhum, assim, as medicações, elas ajudam tanto a recuperar de algum episódio agudo, mas elas também têm uma função de prevenir recaída, tá? Então, o uhum. psiquiatra, a tendência é ele orientar o paciente o tempo mínimo de tratamento e poder fazer uma retirada que seja segura e efetiva para o paciente, tá? Então, de maneira geral, assim, meus pacientes que estão em acompanhamento farmacológico comigo, eu estimulo bastante, né, um acompanhamento psicológico concomitante, né? A gente Uhum, trabalha com vários psicólogos, né? Inclusive, né? A gente já teve, inclusive, né, Giana, pacientes uhum. em comum. Em comum. Uhum. Isso é uma troca bastante rica, né? Sim. Então, depois desse momento, desse período de tratamento, com um bom acompanhamento psicoterápico, a tendência é que o paciente consiga ficar bem mesmo sem a medicação, tá? Isso me lembrou, Vini, o que tu está trazendo agora, me lembrou, assim, alguns discursos que a gente, os psicólogos também devem escutar bastante, assim. Mas eu melhorei bastante, né? Eu não Uhum, preciso, então, mais usar essa medicação. uhum. Sim, é uma queixa que os pacientes trazem, uma dúvida que os pacientes trazem muito, né? Às vezes, assim como tem pacientes que querem suspender a medicação assim que obtém alguma resposta, tem aqueles que têm muito medo, né? Que o fato de ter que usar a medicação significa que eles vão ter que usar para o resto da vida, né? Uhum, E a grande maioria das condições, né? O tempo de tratamento é um período determinado, tá? Então, às vezes, a questão de alguns meses, né, de acompanhamento, até um ano, né? Mas, normalmente, o profissional, né, o psiquiatra que está acompanhando o paciente vai poder passar essas orientações, né? uhum. Então, né, obter uma melhora rápida à medicação é um objetivo que a gente traz, mas não é um sinal de interrupção do tratamento, né? Uhum, uhum. Inclusive, é feito de uma forma bem programada, né, Vini? Isso, exatamente, exatamente. A gente passa as orientações, né, os cuidados, a gente faz acompanhamentos regulares, né, em geral, cada mês, né, os Uhum. pacientes, não só para, né, renovar a receita, mas também observar como está a resposta, a A tolerância às medicação. medicações também, exato, porque o que a gente vê muito também, né, uma das principais causas de interrupção da medicação, além da melhora, é o aparecimento de algum efeito adverso, né? Então, às vezes, Uhum. se o paciente não se adapta bem a alguma medicação, a gente sempre orienta, não para, né, o remédio, e sim busca, né, teu psiquiatra para poder tirar dúvidas, ver se tem algum fármaco que pode te ajudar um pouquinho mais, pode trazer Uhum. um pouquinho menos desconforto, né? Mas hoje a Uhum. gente sabe assim, que boa parte das medicações os pacientes toleram muito bem, né? São remédios super tranquilos, seguros, então a gente pode usar com uma resposta bastante interessante, né? Dentro disso que a gente estava falando, assim, tem uma aluna que nos fez uma pergunta, uma colega. É de praxe o médico psiquiatra solicitar exames para descartar outras coisas que podem ter sintomas parecidos com algum quadro, por exemplo, vitamina D, vitamina B12, função da Sim. tireoide, ferritina, etc. Isso, exatamente. É uma prática que a gente costuma ter, porque assim, os transtornos psiquiátricos, eles são síndromes, né? A gente observa um conjunto de sinais e sintomas que o paciente apresenta e a gente dá um determinado nome, né? Diferente de algumas doenças e de outras áreas da medicina, né?
a gente não tem um exame, né, de imagem, uma tomografia, uma ressonância que mostra exatamente onde está a alteração, né? Então a gente observa, né, o que o paciente está apresentando, está sentindo, e para a gente ter certeza, assim, que não se trata de alguma outra condição médica, é comum, é de praxe a gente solicitar alguns exames, tá? Não são todos os transtornos que exigem esse tipo de acompanhamento, mas muitos deles é necessário, né? Então, às vezes, pacientes com transtornos depressivos, né, realmente uma deficiência, né, de função da tireoide, né, o hipotireoidismo pode causar isso, deficiência de algumas vitaminas também, né? Então, a ideia é por isso que o profissional, tu possas buscar uma avaliação adequada para o profissional fazer esse diagnóstico diferencial, tá? Exato. Ah, Inclusive, isso se inclui a faixa etária, né? isso, exatamente, Porque exatamente. existem quadros que podem se desenvolver, né, em determinados ciclos de vida. Isso, exatamente. Né? Eu sou psiquiatra e psiquiatra da infância, né? Então, trabalho hoje com crianças, adolescentes e adultos, né? E é importante, né, que o psiquiatra trabalhe, né, que trabalhe com pacientes de faixa etária diferente do adulto, conheça muito do que é o desenvolvimento normal, né? Porque realmente tem alguns tipos de sintoma, algumas condições que são comuns aparecer em uma determinada fase da vida, né? Então, realmente, assim, por exemplo, transtornos depressivos, né, transtorno bipolar, é bastante comum iniciar na idade adulta, né, o diagnóstico claro, franco, né, mas a grande maioria acaba tendo sintomas ainda já na infância, né, na adolescência, né, então a gente, sempre que um transtorno, né, inicia numa faixa etária que não é muito característica, isso às vezes é um sinal de alerta do profissional que seria necessário alguma avaliação um pouquinho mais aprofundada, né, para a gente ver se realmente se trata daquela condição, daquele transtorno, ou algum outro transtorno que está simulando os sintomas, né? Exatamente. Então, Sim, sim. é importante o profissional estar ciente, né, dessas diferenças, assim. Vini, outra pergunta que eu acho que a gente escuta bastante no consultório, né? Falo como psicóloga, assim, quando a gente faz algumas trocas com o paciente, uma das perguntas que eu escuto bastante é: mas o meu quadro tá tão grave assim que eu preciso ir até o psiquiatra, né? Então, eu fico Ah, pensando assim, psiquiatra para quem tá grave? pois é, né? Exato. Acho que é uma Uhum, pergunta super interessante, né, Giana? Porque tanto o psiquiatra quanto o psicólogo, né, são profissionais que estão ali para garantir uma melhora de qualidade de vida, né? E realmente, como tu disse assim há pouco, né, é um cuidado mesmo, né? Então, buscar esse tipo de uhum. avaliação acho que é super interessante, né? Infelizmente, ainda é uma área bastante estigmatizada, né? Então, a gente Sim, os sim. pacientes existem muito, muito, muito para chegar até a gente, às vezes passam por outros tantos profissionais, né? E Uhum, então, assim, precisar da avaliação do psiquiatra não significa que o quadro seja muito grave, né? Provavelmente, assim, uhum, mas uhum. se tu tá com uma profissional, né, que tu tem um vínculo legal, uma terapeuta, né, que formou, né, uma boa dupla terapêutica, eu acho que é mais um sinal que ela acredita que um tratamento, né, ou uma avaliação desse profissional pode garantir uma melhora mais rápida do Dos quadro que sintomas. te acomete. Exato, exato. Às vezes, por exemplo, né, um paciente, sei lá, tá com um quadro de ansiedade, né? Tá tratando super bem psicoterapia, mas lá pelas tantas ele tem uma insônia que, né, o Uhum. psicólogo lá orientou higiene do sono, orientou, né, medidas não Fez o farmacológicas, né, que são as mais relaxamento, exato. recomendadas, indicou tudo, o paciente não melhora. Uhum. Bom, às vezes é só uma medicação para poder ajudar ele a dormir um pouquinho melhor, né? Então, Uhum. Uhum. Às vezes a um avaliação paciente que está psiquiátrica. passando por. Opa, perdão, eu tô com um pouquinho de delay a internet. Eu acho que em razão da chuva, a internet fica um pouquinho Sim, sim. comprometida. Então me desculpa. Mas Imagina, imagina. eu estava me lembrando, assim, agora, porque tem uma paciente no consultório, assim, e aí ela traz, né, Vini? Ela trouxe também ainda, coincidentemente, essa semana. Então, ela está passando por um período em que ela está fazendo Enem, né? Ah, E que ela fez o Enem, assim, na verdade. E aí ela estava super ansiosa, né?
Uhum. E aí, bom, naquele momento a gente conversou fizemos uma troca sobre isso, assim, claro, conversamos com os pais também, e a gente fez uma troca sobre isso, né? Então, mas quem sabe se a gente pudesse fazer uma visita psiquiatra nesse momento, nesse período, né, que estava sendo bastante difícil para ela. Então, nem sempre é para quadros que estão graves ou muito graves. Às vezes são Isso. alguns períodos em que a gente precisa de um acompanhamento melhor, né? E sim, Uhum. uma medida torna a dizer, assim, uma medida de Sim. autocuidado e de cuidado também com o paciente. Porque, bom, se a gente pode passar por essa fase, ou fases difíceis, às vezes, com uma melhor qualidade, né? Por que não fazer uso disso, assim, né? Isso, exatamente, exatamente. Acho que é sempre importante, né, que tu discuta com um profissional que orientou, né, essa Uhum, indicação, né, teu terapeuta, o porquê, né, o que que ele pode ter observado que justificaria esse tipo de acompanhamento associado, né, mas realmente eu tive muitos pacientes onde realmente a minha intervenção foi bem pontual, né, alguma questão, né, de crise, algo que exigia alguma intervenção um pouquinho mais rápida, né, e depois seguiu com o seu terapeuta, né? E né, a gente resolveu aquela condição mais urgente e ele pôde dar e continuidade aí não, no e não processo viciou, né, psicoterápico. Vini? Não viciou, E exatamente, não exatamente. viciou, né? E não Né? ficou tomando medicação por anos, né? Exato, exato, exato. Isso é bastante comum mesmo, né? Então, acho que a gente, acho que no momento que receber esse tipo de indicação, né, do seu terapeuta, tentar ir com o máximo de tranquilidade, né? Às vezes esquecer um pouquinho das coisas, né, que a gente já escutou, né, dessa vozinha que fica lembrando aí, né, esses mitos, né, esses preconceitos e ir para uma avaliação com tranquilidade, tá? E acho que é importante também, assim, né, muitas vezes, né, normalmente o terapeuta vai te indicar para algum profissional que ele tenha bastante confiança, né? Então, que Uhum. ele já trabalhou junto, já teve uma experiência legal, né? Porque mais importante às vezes do que saber a medicação que o paciente precisa é quem vai fazer essa avaliação e vai dar essa indicação, né? Então, tu ter boas recomendações do profissional acho que também é essencial, né? Para que tu possas aceitar essa avaliação e, né, a possível prescrição com maior tranquilidade, né? Uhum, uhum, exatamente. Então, quando tu traz isso, Vini, me lembra um pouco assim de que também a gente pode, quando o psiquiatra traz a medicação ou receita, enfim, a gente também pode fazer essa troca com o psiquiatra, claro, né, também com o psicólogo, mas também em conjunto com o psiquiatra, de poder construir o tratamento, né, e se envolver assim nesse sentido. Tá, mas por que tu tá me receitando essa medicação? De poder tirar essas dúvidas, assim, com o psiquiatra. Eu sei que isso acontece bastante dentro do consultório dos psicos, assim, porque naturalmente a gente acaba encontrando mais vezes o paciente. Mas também dá para fazer isso com os psiquiatras. Vejo eles de uma forma bem mais acessível, né? Num sentido de troca. Isso, exatamente, exatamente. Isso acho que é super importante, né? E eu percebo, assim, muito na minha prática com meus pacientes, a diferença que faz, né, para os pacientes estarem em acompanhamento psicoterápico associado, né? Porque muitas vezes, né, o paciente, até por esses preconceitos, esses mitos, lá pelas tantas ele pode ter algum efeito adverso e isso já ser motivo para interromper o tratamento, né? Uhum, Então, normalmente, quando ele está em um atendimento, né, mais frequente, né, mais regular, como o processo da psicoterapia exige, né, o espaço pode ser um espaço para poder discutir um pouquinho disso também, né? Discutir o que está incomodando e o psicólogo vai saber indicar, né, orientar. Bom, de repente tira a dúvida com o teu psiquiatra, manda um WhatsApp, manda uma mensagem, adianta a uhum, consulta, né? uhum, Porque uhum, o que é bastante comum é boa parte dos fármacos eles têm um período para começar a fazer efeito, né? Então, por exemplo, lá o antidepressivo, a gente começa, às vezes é 30 dias, né, para ter o máximo de resposta dele, né? Então, muitas uhum, vezes o que aparece nesses primeiros dias são os efeitos adversos, né? Que o uhum, uhum, psiquiatra normalmente orienta, né, medidas que podem reduzir a intensidade desses sintomas, né? Mas que
dificilmente persistem aí do que mais do que uma semana, 10 dias, né? Então, primeiro Uhum. vem a parte ruim, mas, né, com o passar do tempo a gente vai observando uma resposta aí mais significativa, né? Então, tá podendo discutir, conversar, eu sou bastante acessível, às vezes o paciente vai mandar um WhatsApp quando estão com alguma dúvida, alguma questão aí, né, enfim, angustiando, né, preocupando, para que isso possa garantir a adesão ao tratamento também, né? Né, teve uma colega que colocou justamente sobre isso que a gente está falando, assim, ela, vou ler para ti, assim, para todos. Percebo que o paciente se Tá. sente muito acolhido e cuidado quando os psicos e psiques conversam entre si sobre o tratamento dele. É justamente isso que a gente está trazendo, né, Vini? O quanto é importante essa interação e como uma medida de cuidado, né, como uma medida de responsabilidade dentro do tratamento, assim. E quanto a gente conversa entre a gente, muitas medidas se esclarecem até para o paciente, para quando ele retorna na consulta, ele consegue dizer, olha, nesse caso estamos eu e tu, então vou exemplificar contigo, mas conversei com o Vinícius, acho que as dúvidas que realmente a gente tirou na sessão passada se confirmaram, né? Agora eu consigo tomar a medicação de uma forma mais tranquila. Isso, exato, exatamente. Acho que é super importante essa parceria, né? E para a gente também, né, que faz a prescrição, né, poder ter esse contato, essa proximidade com o terapeuta é essencial, né? Claro, o psiquiatra sempre vai ter um maior cuidado, né, e atenção durante a avaliação a poder estar atento a todos os sintomas, né, para que ele possa elaborar aí as hipóteses, né, diagnósticas e poder fazer uma escolha de fármaco que seja mais efetiva para aquele paciente, né, porque, Uhum. sei lá, de antidepressivo a gente tem dezenas de tipos, né, então, para a gente poder individualizar bem, a gente tem que observar bem como aquele problema está se manifestando naquele paciente, né? E a gente sabe, assim, que o psicólogo, né, o terapeuta, né, de maneira geral, psicólogo ou não, né, um profissional que tem uma oportunidade muito maior, assim, de poder observar, né, o paciente, poder referir mais ou menos características que ele observa, né? Afinal, são, Uhum. né, sessões aí de quase 1 hora semanalmente, né? Então, são Uhum. opiniões que a gente valoriza bastante, né? Então, acho que é bem importante, sim, essa troca, essa parceria, né? Exatamente. Então Sim. tá, Vini, eu acho que a gente está chegando mais ou menos dentro do nosso horário. Te peço desculpas porque de início a gente foi falando e eu, no fim, Aham. nem permiti uma apresentação tua. Vou fazer Ah, depois, sim, sim. né? Tá. Então queria que tu nos contasse um pouquinho, assim, né, sobre ti e sobre como tu está trabalhando, enfim. Isso, certo. Tá bem. Bom, eu sou, né, médico, fiz minha graduação em medicina na PUC, sou psiquiatra, onde fiz a residência médica no Hospital Conceição. Tenho residência também em psiquiatria da infância, onde eu fiz no Hospital de Clínicas. E depois que eu concluí as minhas residências, eu fiz especializações em psicoterapia, né? Então, trabalho com abordagem de terapia cognitivo-comportamental, né? Tenho especialização em TCC e TCC da infância e adolescência pelo INTCC, tá? Uhum. Hoje, então, tenho atuado tanto como psiquiatra clínico como psicoterapeuta. Trabalho hoje num CAPS infantil em Cachoeirinha. Tenho um consultório privado em Porto Alegre também, onde eu atuo como psiquiatra clínico e psicoterapeuta aí de crianças, adolescentes e adultos. E sou preceptor da residência médica em psiquiatria do Hospital Getúlio Vargas em Sapucaia, né? Então, tenho trabalhado em algumas frentes aí, né, dentro Uhum. da, Uhum. da área. Que bom que quando a gente, né, consegue fazer muitas trocas assim, né, e consegue trabalhar em diversos espaços, porque isso nos traz muitas experiências, né? Sim, sim, são experiências bastante ricas, né? Então hoje, né, apesar da loucura às vezes de se dividir, né, e de um trabalho para o Uhum, outro, eu já tenho ainda muita dificuldade de abrir mão de alguma dessas funções, né? Mas acho que uhum, me agrega bastante, né, como profissional, como pessoa, né? Então acho que uhum. tem sido muito importante, sim, essa experiência para mim, né?
Então tá. Nós do Núcleo agradecemos a tua participação, agradecemos tu dividir conosco o teu horário, o teu tempo, né? E também os teus conhecimentos, estar aqui conosco. Tá certo. Imagina, eu Tá que bom? agradeço o convite, né, Giana? Obrigado, uma boa noite. E agradeço também a presença do pessoal que acompanhou a live aí na página do NAP. Exatamente. Então tá, pessoal. Muito obrigada. Um abraço a todos. Se cuidem, usem máscara e Sim. vamos nos Tchau, encontrando. tchau. Tchau, tchau.